Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Hoje eu vim convidar vocês para uma pequena conversa sobre educação durante a pandemia. Inicialmente quero dar um oi especial para todos os nossos alunos, para os nossos pais e em especial aos profissionais da educação, aos nossos professores, aos nossos gestores, aos nossos servidores, funcionários. É importante a gente ter essa conversa porque, como profissional da educação, como gestor, eu tenho na minha família várias crianças, vários jovens que estão, no processo educacional. E tem vindo até mim muitos questionamentos, muitas dúvidas, sobre como vai acontecer a educação durante essa pandemia ou até mesmo após a pandemia. São muitas dúvidas, são muitos questionamentos, então é importante a gente começar a conversar sobre isso. Porque é um desafio nosso agora falar sobre isso. Porque nós temos um fator muito importante, que é o fator da vida. Então nós temos o fator da vida e a educação. Quero dizer para vocês que hoje as famílias, as escolas e o poder público têm um papel muito importante, porque cada um vai ter que participar de forma efetiva na busca de alternativas e soluções para que a educação aconteça. Afinal de contas, nós não podemos parar. Esse também é um dilema. Nós temos o fator da vida, mas não podemos parar com o processo educacional. É importante falar que as expectativas, elas são naturais. Toda criança, todo jovem, toda a família estão sim com as suas expectativas. Estão angustiados referente como a educação vai acontecer. As escolas vão abrir? Não vão abrir? Quando vão abrir? Vai ter aprendizagem remota? Como essa aprendizagem remota vai acontecer? Quem são os agentes que vão estar dando suporte para essa educação acontecer? Falando sobre isso, é importante dizer que na sociedade nós temos papéis bem definidos. Nós temos ali o sujeito, o aluno, que vai ter que estar muito incentivado, vai ter que ter muita atenção durante essa pandemia para que a sua aprendizagem aconteça. Nós vamos ter os pais, uma função bem definida, que é acompanhar, que é estar presente, que é cobrar, que é participar também da aprendizagem. O profissional da educação, este então tem uma competência, uma habilidade muito forte, porque vai caber a ele saber de como a aprendizagem remota, por exemplo, acontece, como esse ensino à distância se completa juntamente com a aprendizagem presencial. Então são questões que vão ser definidas, mas sim em função dos papéis desses agentes. Quando a gente fala em agentes, a gente está falando de quê? De aluno, de pais, de profissionais, de agentes públicos, Hoje no mundo, nós estamos entre 10 sujeitos, nós estamos com 9 alunos fora da escola. Praticamente nós estamos com quase na totalidade de todos os sujeitos fora da escola. Esses são dados da ONU, tá? E o Brasil faz parte desses dados. Hoje, os estados brasileiros e municípios estão em constante pesquisa, constante trabalho para suprir essa demanda agora, porque estão fora da escola e precisamos encontrar uma educação à distância, uma aprendizagem remota. Então, cada estado está com o seu trabalho, está fazendo o seu trabalho. Nem todos estão juntos, nem todos estão com a mesma metodologia.
Porque o MEC não definiu uma metodologia, não definiu regras para os estados. Então, cada estado está seguindo com uma orientação diferenciada. O que nós temos que definir inicialmente são duas coisas. O que é ensino à distância? O que é aprendizagem remota? Ensino à distância é bem diferente dessa aprendizagem remota. Ensino à distância pode ser simplesmente buscar o material na escola, ir para casa, fazer esse material, fazer essa aprendizagem e retornar com esse material para a escola. A aprendizagem remota é outra coisa. É o aluno acessar, por exemplo, as videoaulas, as videoconferências, ouvir as explicações do profissional da educação, fazer atividades apresentadas para ele e dar um retorno. Então são duas coisas, educação à distância e aprendizagem remota. As redes de ensino, então, é isso que eu estava falando anteriormente, as redes de ensino, e aqui em especial a rede de ensino leopoldense, através da SMED, precisa tomar uma atitude frente à educação durante a pandemia. Ainda nós não temos notícias bem claras da SMED, o que estão planejando, o que estão pensando em fazer sobre a educação. Ainda são notícias muito pequenas e nós, como sociedade, temos que cobrar do setor público uma imediata ou uma busca, de soluções para isso. Porque nós não podemos parar com a educação. Nós temos que pensar em algumas alternativas, buscar algumas soluções. Afinal de contas, essa criança, esse aluno, esse sujeito, ele está em casa sim com muitas expectativas. E o tempo que a gente perder vai criar mais lacunas na frente. Lacunas que serão mais difíceis de ser solucionadas. Quero falar para vocês também uma coisa muito importante, que é a construção do conhecimento, ela se dá mediante uma metodologia de muita competência, tanto do professor quanto do setor público. Então nós precisamos ter claro, e isso tem que vir com muita clareza do setor público, o que ele está pensando. Então, o que ele está pensando, o que ele está planejando e como ele vai fazer. E o que está faltando também, a gente tem visto isso, é uma falta de diálogo com a sociedade. Nós não estamos vendo do setor público um chamamento para essa conversa com a sociedade. As escolas, sim, as escolas estão sendo chamadas para conversar. Os professores estão sendo chamados para conversar. Mas e a sociedade? Afinal de contas, educação se faz somente com as escolas? Não. Educação se faz também com a família, se faz também com a sociedade. Então está faltando um pouco mais de um diálogo mais amplo aí. Temos que ver como o setor público, esse chamamento. Afinal de contas, a família sempre foi importante e sempre vai ser importante na educação. Então nós temos que conversar com esses agentes. Uma coisa que nós temos que pensar é que a educação nunca mais vai ser a mesma. Antes da pandemia e pós-pandemia. Hoje é impossível falar de uma educação, dentro da escola, dentro lá da sala de aula, com 20, 30, 40 alunos. Durante a pandemia isso será impossível de acontecer. Nós temos que pensar como vai ser os protocolos de saúde dentro das escolas quando haverá aula presencial. Porque nós temos que fazer esse planejamento também. A aprendizagem remota vai acontecer, mas durante um certo tempo. Depois nós temos que encaminhar soluções para a aprendizagem de aula com aula presencial. E quais são os protocolos de saúde? Como preparar os profissionais para isso?
como preparar a escola para isso, como preparar as famílias para isso. São lacunas que serão preenchidas, mas tudo mediante a muita pesquisa, a muito diálogo. Hoje uma coisa é certa, nós precisamos ter muita paciência, muitos critérios para lidar com a educação durante a pandemia e pós-pandemia, né? Porque essa pandemia ela vai ter um tempo, a gente espera que seja um tempo curto, mas como não sabemos quanto tempo, então nós temos que ter um protocolo, temos que ter todo um planejamento para mais à frente. Quero falar para vocês que nós temos que ter um outro cuidado. Quando se fala em planejamento de aprendizagem remota, por exemplo, que é a aprendizagem que se faz eu tendo acesso à internet, tendo acesso às videoaulas, tendo acesso às videoconferências, nós temos que pensar nas desigualdades socioeconômicas, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, nem todos os alunos têm ferramentas para esse acesso. Então esses fatores têm que ser muito bem pensados. Quero também dizer para vocês que as atividades que as escolas vão lançar, não presenciais, tem que ser atividades pensadas com muito carinho, porque o aluno lá na casa dele, ele vai estar muitas vezes sozinho, às vezes acompanhado de um pai e de uma mãe que também desconhecem a aprendizagem remota, ou um cuidador que não tem esse acesso bem elaborado. Então essas atividades não podem ser atividades também pensadas para todo um público de uma única vez. Temos que pensar nas diferenças também de público. Acho que nós podemos já mais ou menos encaminhar a conversa para o seu final, falando que as pesquisas atuais apontam que a pandemia vai durar ainda um bom tempo. Então esse planejamento que eu já falei tem que ser pensado para curto, médio e longo prazo. Eu vou convidar vocês para assistir, logo mais a gente vai anunciar isso aqui na rede social, vai ter uma videoconferência. E nessa videoconferência nós vamos tratar algumas coisas mais específicas, como o impacto emocional dos alunos e os próprios profissionais da educação. Vamos ter que tratar sobre a possibilidade de haver um abandono e evasão escolar, como esse retorno gradual às aulas vão ser dadas e com todas as precauções de saúde, como vai acontecer a aprendizagem e uma recuperação dessa aprendizagem, como vai ser a comunicação com os pais ou responsáveis dessa criança, desse aluno, né? Então nós vamos ter algumas questões que a gente tem que pensar, né, de forma mais específica. Vai acontecer então a videoconferência com alguns convidados, a gente vai anunciar, a gente vai postar isso e você está sendo convidado a nos acompanhar nesse processo então de educação durante a pandemia. Fico meu muito obrigado a vocês e até um próximo encontro.